criticando fortemente ao Siga, e muita gente achando que era fumaça, que era pegação no pé de um ou de outro e tal, e você vinha criticando, falando dos erros do Siga bater de frente com o Cuca e etc e tal, e o cara que veio para comandar o Siga pediu, bom, segundo o que me consta, pediu para sair, foi pro Leixões. Mas isso, ele já estava preparando essa saída de fato para ir para a Europa, e é uma situação que, sinceramente, Everton, especialmente pela queda de braço que existia entre Cuca e Siga nos bastidores, eu imaginava que pudesse acontecer em algum momento. Especialmente porque, quando foi, recentemente o Atlético estava com alguns problemas de contratações e o Rodrigo Weber de férias, o Cuca se incomodou um pouco, a diretoria se incomodou um pouco, algumas pessoas se incomodaram um pouco. Então, existia uma queda de braço nos bastidores entre Cuca e Siga. E isso, sobretudo, focado no Rodrigo Weber, que era a figura principal do Siga. E aí, o incômodo, aliado a uma possibilidade de saída, eu acho que fizeram o Rodrigo Weber avaliar essa ida. Assim, honestamente, eu não tenho nada contra o trabalho do Rodrigo Weber. Acho que no Atlético não foi tão bom. Tanto que você falava mais do departamento que ele comandava. Acho que no Atlético não foi bom. E o Atlético precisa, porque, diferentemente do que vocês acham, acho que o scout é importantíssimo. Vocês falam que eu não acho que é importantíssimo, mas eu acho que é importantíssimo, mas o Atlético precisa de um profissional de qualidade. E assim, Everton, tem um cara que eu acho que é um baita profissional, hoje ele tá no Arsenal. Ele trabalhou no Cruzeiro, ele trabalhou na Seleção Brasileira, ele trabalhou no Real Madrid. Eu tentaria, fosse eu diretor do Atlético, estivesse no futebol do Atlético, o Paulo Xavier. Trabalhou com o Júnior Calafate, buscando Vini Júnior, Rodrigo, esses caras todos pro Real Madrid. E a gente sabe como o Real Madrid trabalha. Então eu tentaria o Paulinho Xavier. Hoje ele tá no Arsenal, eu acho que ele tava sob... Foi indicado pelo Edu Gaspar, quando o Edu Gaspar esteve lá como diretor de futebol. E pra mim é um cara que conhece muito futebol. Esteve no Cruzeiro, esteve na Seleção Brasileira. Eu sei que trabalhou com o Pedro Moreira na Seleção Brasileira, que é gerente de futebol do Atlético. Sim. Eu tentaria o Paulinho Xavier. Acho que é um baita scout, um baita observador, um baita olheiro, não sei como é que vocês preferem falar. Mas pra mim é um nome que me agradaria bastante. E aí, de verdade, acho que é um cara que mudaria completamente os rumos aí do Atlético em relação à busca por reforço. Você vê que essa saída do... E é mineiro, hein? Essa saída de Minas Gerais. Do Rodrigo tem alguma relação pessoal? Você acha que foi alguma coisa... Eu acho que profissionalmente, né? O Cuca e ele não se entendiam profissionalmente, não tinha nada pessoal. Eram divergências profissionais. Mas em tão pouco tempo isso foi suficiente para fazer o cara sair, assim? Porque o Cuca chega em janeiro. Não duvido. Você acha que pode ter acontecido alguma coisa? Não tenho informação sobre o assunto, mas era algo que eu já imaginava que pudesse acontecer, uma saída dele. Porque ele era a cara do programa, né? Foi ele quem criou. Exatamente. Ele era com a chancela do Rodrigo Caetano, mas foi ele quem criou o Siga. Eu acho que a grande questão agora pra mim é... O que vai ser desse departamento? Assim, vai passar por uma reestruturação? O Cuca vai indicar algum profissional que ele entenda que seja capaz de coordenar o Siga? Porque, como você disse, é de fundamental importância para o Atlético, para qualquer clube. Você precisa de alguém, né, nessa função. Sim, e que seja muito bom. Às vezes acontece, eu vou voltar ao outro lado da lagoa, falar do Cruzeiro. O Jardim disse na última entrevista coletiva, pós-jogo, entre aspas, contra o Vitória, que o Joaquim Pinto, ele vem para ser o comandante do departamento de scout, para trabalhar com pessoas que já lá estavam. Ou seja, o Cruzeiro não subiu um departamento de scout do zero. Só que aí é uma opinião minha, tá? Do Thiago Valu. A forma que o Cruzeiro era administrado dentro do departamento de futebol, não adianta você ter peças boas e não dar autonomia para as peças trabalharem. Eu via que a estrutura de futebol do Cruzeiro funcionava dessa forma. Com essa mudança, vem o Joaquim Pinto, vai coordenar as pessoas que estavam lá no scout do Cruzeiro. Qual que é o entendimento do Cuca, do Atlético, com relação ao trabalho do Siga? Era só o Weber que não estava fazendo um bom trabalho? Era um não bom trabalho do Weber com a relação desencaixe? Porque realmente
técnico, clube e treinador e o líder de um departamento de scout precisam de estar em sintonia. Se um vai para um lado, acabou. Não acontece a coisa boa para o clube, né? Porque eu imagino que, em primeira instância, as coisas devam acontecer para o bem do clube, não para atender necessariamente os preceitos do técnico, tá, pessoal? E Valor, essa questão do acertar e o errar, a gente costuma muito bater na tecla quando acontece um erro. Mas e os acertos? Como que foi desde quando eles chegaram? O Lianco é um baita acerto. Então, pois é. Como que esses acertos também refletem na questão técnica da equipe do Atlético? Então isso aí também tinha que ser colocado. Eu acho que às vezes muita gente pegava e até fazia as piadas pejorativas com o Siga, chamando de cega, por causa de erros que aconteceram. Mas a gente tem que valorizar também os acertos que eles conseguiram. Mas que os erros são crassos, hein? Mas os erros, olha só, quando a gente vai pegar até de diretores de futebol, de grandes diretores de futebol, o Palácios é um grande erro. O Palácios é um grande erro. É um grande erro. Um erro que foi comprovado aí nos últimos tempos. Pode se tornar um acerto ao longo do tempo. Porque o Siga, ele não é só o detentor da palavra final. Passa por muitas pessoas. A gente já veio, eu já trouxe a informação aqui, o Rollheiser, né, cada um chama de um nome, mas o Rollheiser, que hoje está no Santos e tem sido importante para a equipe do Santos, no último jogo, por sinal, ele fez um gol e deu assistência para um dos gols do Santos na vitória para cima do Fortaleza. Ele foi um nome apontado pelo Siga. Isso é informação. E recusado pelo Cuca, né? E foi recusado pelo Cuca. Então, esses pontos também... O que ele acrescentaria no Atlético? Ele seria um nome importante? Eu pergunto para vocês, num time que não tem meio campo. Eu acho que seria. Eu acho que seria muito. Eu acho que seria. Eu admito que eu preciso acompanhar mais, mas as referências são ótimas. Não tem um meio campo, não tem um meio campo que chega para fazer gol também, que finaliza, que cria jogadas. De forma alguma ele seria um Caio que não é utilizado. Não é utilizado, ele seria importante. Muito Valeria importante. O esforço? O que barrou? O que foram as cifras? Foram as cifras? Nós temos essa que fica nebuloso, né? Isso. O que eu tenho de informação sobre o Rollheiser, que nem o Hellraiser, Highlander, Braithwaite, Highway to Hell. Benjamin, pode chamar de Benjamin. Benjamin. Não fala. Você é uma pessoa que não tem criatividade, né? Pô, que pena. Você podia usar a sua inteligência para fazer tantas coisas boas. Tá usando para isso, né? Então é o seguinte, mas em contrapartida o Pituca foi barrado pelo Siga, o Pochettino foi barrado pelo Siga e tal, enfim. Tem um cara que eu gosto, que eu acho que o Atlético poderia pensar. Tem um cara que eu gosto para ocupar esse lugar aí, que eu gosto, mas gosto mesmo. O cara faz um trabalho discreto, mas gosto do profissional, sabe quem? Léo Gomide. Não. Paulinho Xavier, que eu indiquei. Não. Não sei. Vocês conhecem? Bem, Emerson Ávila. Mas ele tá como treinador, não tá? Emerson Ávila. É um cara que eu acho que poderia ocupar esse... Tem duas figuras que eu já falei aqui. Tem amizade nenhuma com o Emerson. Ele foi muito generoso nos convites que fizemos. Participou do Donos da Bola. É um cara um grande conhecedor de futebol e tal. O Emerson Ávila é um cara que eu acho que poderia prestar um relevante serviço ao Atlético, ocupando essa vaga do Rodrigo Weber. Um cara... um grande conhecedor e etc e tal. Acho que pode ser um bom nome. E falei aqui já sobre a utilidade que o Vinícius Diniz poderia ter ao Atlético. Mas o Vinícius Diniz está no Santa Cruz. Não sei. Está no Santa Cruz, mas não sei se vai ficar no Santa Cruz. São duas pessoas que eu... Mas o Emerson Ávila, será que ele não quer voltar ao mercado como técnico? Como técnico, né? Não sei. Aí. Mas é um cara que eu acho que poderia ser muito útil pro Atlético ali. Enfim. Tô amigo do meu amigo Marcelo Medina também, que trabalha no Atlético, preparador físico do futebol. Quem tá no Pouso Alegre? Não tá mais, não tá? Eu acho que não... Eu não sei. Eu acho que não tá mais... Eu acho, não tenho certeza não. Que não tá mais. Enfim. Pois é, mas não sei se ainda continua lá, mas um cara que poderia ser útil ao Atlético aí e é da aldeia, né? Enfim, saiu, não saiu? Não tá lá mais. Ô senhores, são 11h53.
A gente falou aqui sobre Rodrigo Weber, a gente falou das coisas do Cruzeiro, mas antes do intervalo, só dar uma passada na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que inclusive você confere aqui na Band News FM. A bola rolou no final de semana e ontem o Palmeiras jogou bem mais que o Porto e faltou competência para arrematar, né? Mas eu achei o Palmeiras bem acima, viu? Eu também, se tivesse, que não tem, né? Se tivesse o mérito ali, se tiver justiça, que não tem no futebol, o Palmeiras foi melhor. Mas eu achei um baita jogo, um jogo gostoso. Eu lembrei, o 0x0 bem bom, viu? Eu lembrei de uma frase do Neto falando do... Eu tava torcendo pro Palmeiras só pela frase do Neto, né? Tô sendo bem honesto com vocês. Falando que o Porto e o Benfica não seriam campeões. Eu não lembro se ele falar desse jeito mesmo. Não seriam campeões do Campeonato Brasileiro com a facilidade que os portugueses acham que seria. E, cara, eu sei que o Porto tinha alguns desfalques, o goleiro, inclusive, ontem era reserva e tal. Ele já foi titular, ele tá vindo de uma lesão grave. Mas... Com muito tempo sem jogar. Bem abaixo do que a gente imaginou. Eu imaginei vou falar um negócio, o Porto suaria aqui, viu, irmão? Eu imaginei que o Porto, quer dizer, que fosse uma disparidade. Só lembrando que o Porto ficou 10 pontos do campeão, né? Lá. E foi fosse uma terceiro lugar, ficou 10 pontos do campeão. O Porto suaria foi bem aqui. Eu não imaginava disparidade. Achei que fosse ser bem Vocês equilibrado o jogo. Desculpa, amigo. Achei que o jogo fosse ser bem equilibrado. Mas, de verdade, velho, ontem eu fiquei muito feliz porque eu vi que o nosso futebol não é a draga que a gente acha que é às vezes. Porque é o seguinte, o Bayern e a porrada de 10, entendeu? Bayern é bom, né? Eu até vi aqui sobre os jogadores do Auckland. Por exemplo, tem jogador lá, o Tracy é estoquista, o Mitchell é corretor de imóveis. Isso é real ou é zoeira? Não, verdade. Não, isso é verdade, mas isso eu tenho uma visão totalmente diferente sobre esse tema. O Gray é professor em formação, o Boxall é corretor de seguros, o Donfit é estudante, o Bivan é personal trainer, eu não sei se é que colhe o que colheu pela das ferramentas. Resumindo, o futebol é semi-profissional na Nova Zelândia. Futebol é semi-profissional. Então, velho, eu valorizo ainda mais esse esforço desses caras. Mas não estou desfazendo, não. Eu também não estou brigando com você, não. Eu não estou desfazendo, eu estou só dizendo que eu estou justificando os 10-0 e a disparidade, né? Só para você ter uma ideia aqui, eu não sei como é que pronuncia, mas o Menikun é assistente de obra. O De Vries é polidor de carros. Caraca, sabe? Eu não sabia disso, não. O Veio é professor, o Fu é estudante, o do Lagos é barbeiro. Olha isso, cara. Pô, foi tranquilo dessa série. Olha aqui, ó. O Ciganda, limpador de piscinas. Quer ver? Deixa eu pegar um outro que eu achei curioso aqui. O Rogers é representante de vendas. Tem um aqui. Enfim. Aí justifica os 10. Agora, o PSG deitar no Atlético de Madrid me chamou a atenção. Deitou. Mas o Renato Simeone já falou na coletiva, né? O PSG precisa de um lateral, vai lá, gasta 70. A verdade é a seguinte, com 70 milhões, quando você pode gastar, a sua equipe fica bem fácil. Mas eu acho que pelo momento do PSG, a disparidade era justificada, cara. Eu preciso chamar um intervalo, não Fica leva à vontade, mal, não, querido. vocês estão falando muito. É rápido intervalo, é Larissa de Oliveira no trânsito e a gente já volta. Seu caminho. Mais uma vez, bom dia para você que dirige com a Band News. Eu trago a atualização da rodovia Fernão Dias, no sentido sul de Minas, São Paulo. Mais cedo tinha bloqueio total em Brumadinho, na saída ali da Serra de Igarapé, batida que envolveu carreta e caminhão. Neste